força. Ele não trabalha só para que as coisas corram bem. Ele trabalha para ter intimidade com o homem. E isso é desde a criação, irmãos. Mas uma pessoa, Deus não é uma força ou energia, mas uma pessoa revelada através dos textos bíblicos que busca sempre o relacionamento com o ser humano. Vamos abrir lá, agora a gente vai entrar na Bíblia, e tem bastante referência para a glória de Deus. Em Números capítulo 23, versículo 19, vai dizer: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Apesar de ele não ser um homem, ele tem personalidade. Se fosse um Deus que era uma força, ao qual ele só faz com que as coisas ocorram da maneira que deve ser, não seria um Deus que mentiria. Na verdade, não seria nenhum Deus que falaria. Porque para pensar comigo, se Deus fosse apenas uma engrenagem do mundo, não tinha para que ele falar com o mundo. Se ele só está ali como uma força e uma energia para fazer com que as coisas corram da maneira que deve ser, ele é só uma engrenagem. Só que a Bíblia não apresenta Deus como uma engrenagem. A Bíblia apresenta Deus como o centro de tudo. E quando eu falo centro de tudo, você só existe por causa de Deus. Você só continua vivo por causa de Deus. O céu não caiu sobre a sua cabeça, ou a gravidade ainda não saiu do lugar, por causa da palavra que Deus lançou lá no princípio. Em Gênesis vai descrever um Deus que estendeu os céus e falou: fica aí. E ele olhou para o mar e falou: ó, enche essa região e faz uma parte seca. E a parte seca se chamou terra. E a terra continua existindo até hoje, inclusive você está pisando nela, na parte seca, ao qual Deus falou lá quando Ele criou. Os firmamentos, as estrelas, o sol, o dia, a noite, tudo isso ainda existe, continua funcionando bem, porque Deus é o centro da criação. As coisas se sustentam porque Ele falou. Não porque simplesmente Ele segura o sol. Porque Ele falou: haja luz, e houve luz e ponto. Não teve a discussão de, não, a luz está se apagando. Não, haja luz. E a luz continua existindo porque Ele falou pela primeira vez. Continuando, irmãos. Apesar de Ele não ser homem, Ele tem uma personalidade. O Deus que se importa com o homem. E isso é muito bonito. A nossa, eu sou um cara que tenho fé, mas eu sou um cara que já fui cético. Então já pesquisei sobre outras religiões. E não há uma religião no mundo igual a nossa. Que um Deus queria tanto se relacionar com o homem, a ponto de Ele querer salvar o homem. E isso tudo começa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Só para lembrar o contexto aqui, quem estava aqui na EBD, pôde ouvir eu falar sobre essas coisas. O homem estava no jardim, Deus deu uma ordem: coma de todo o fruto que está no jardim, menos a árvore do bem e do mal. Deus acha que o homem está sozinho, cria uma mulher para ele, glória a Deus por isso, cria uma auxiliadora, só que infelizmente a mulher é enganada, além de ser enganada, ela vai lá, além de ela cometer o pecado, ela dá o fruto para o homem também cai, E a partir daquele momento, a Bíblia vai dizer que eles tiveram a noção de que eles estavam nus, E por isso eles se esconderam. E o Gênesis 3:8 vai dizer: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 9: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás?
Irmãos, eu já ouvi essa frase, eu gosto muito dessa frase. Deus tem senso de humor, né, irmão? Porque pensa, um ser onisciente, que só existe duas pessoas, dois seres humanos dentro de um jardim, ao qual ele colocou, e ele perguntar onde um homem está, é um Deus que realmente ele quer se fazer humano para se relacionar com o homem. E não é que ele se transforma em humano para conversar com o homem, mas ele, como Deus, ele quer se relacionar com um ser limitado igual ao homem. E ele desceu na viração do dia, o homem se escondeu, e a pergunta que ele fez para ele, mesmo sabendo que ele já havia errado, não foi, o que você fez? Era onde você está. Pela lógica, Deus fez até a pergunta errada, se fosse a lógica humana que nós vivemos hoje, onde os nossos pecados não têm perdão aos olhos humanos, ele fez a pergunta errada. Porque a pergunta certa que Deus deveria fazer é, o que você fez? Por que o que você fez? Porque hoje, nós seres humanos, olhamos muito mais para o erro das pessoas do que querer recuperar elas. Então a gente não procura as pessoas que erram. A gente pergunta, o que você fez? A pergunta de Deus, aonde você está? Eu até escrevi isso, Deus se importou muito mais com a consequência do que Adão fez do que propriamente com o que ele fez. Pois não foi perguntado o que você fez, mas sim aonde você está, mostrando que a consequência do homem ir para longe dele era o que importou para um Deus amoroso que ama o ser humano. Ele perguntou, Adão, aonde você está? Porque ele queria Adão perto. E ele não, assim, né, é um Deus santo, que sim, ele abomina o mal, mas ele ama o homem. Então, mesmo o homem errado, ele queria um homem perto. E às vezes a gente não é assim. Às vezes, quando a gente conhece uma pessoa que está toda errada, a gente quer ela longe. Sabe aquele amigo vacilão teu? Quer ele longe de você, tu não quer ele perto, não. E Deus falando, eu quero você sendo vacilão que nem ele perto de mim. Porque eu quero relacionamento. E isso só tem como ser um Deus pessoal. Uma pessoa com personalidade. Em Salmos, capítulo 25, versículo 14. Vamos abrir lá, irmão, vamos abrir lá. Um pouco mais devagar. Graças a Deus tem bastante tempo, aleluia. Salmos, capítulo 25, versículo 14. Eu vou ler a tradução que eu achei melhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e lhes fará saber a sua aliança. Em outras traduções vai dizer, o segredo do Senhor é para os que o temem, e lhes fará saber o seu conserto. A intimidade só é possível quando há um relacionamento e pessoalidade. E isso é interessante, porque você pode ter um animal de estimação. E você pode, por exemplo, eu gostava muito de gato. Já tive vários gatos. Só que o meu gato, apesar de ele ser um ser, né, que é pelo menos comigo ele era amoroso, com meu avô não. Toda vez que meu avô passava ele mordia o meu avô, mas comigo ele queria deitar no meu colo. Eu não tinha como ter um relacionamento com ele, pessoal. Porque se eu deixasse ele com fome, ele ia embora. Aí você fala assim, mas o cachorro não faz isso. O cachorro tem sentimento. Só que o cachorro não te responde. Chega em casa um dia e fala assim, ei, como é que tu tá? O máximo que tu vai ouvir é, au. E se ele ficar muito feliz, ele vai abanar o rabo para você. E se ele ficar muito feliz em te ver, vai te receber na porta. Agora, um ser pessoal igual a Deus é o ser de João 3,16. Porque
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um Deus que ama é um Deus pessoal. Um Deus que ama não é um Deus engrenagem, força, energia. O Deus que nós cremos não é a mãe natureza. Porque a mãe natureza, os índios acreditavam que existia uma força que regia toda a Amazônia. A gente não crê numa força que energiza a Amazônia e outra força que energiza o mar. A gente ainda crê num Deus que é o centro de todas as coisas. Se todas as coisas funcionam, foram porque Ele criou e conforme as palavras dele continua funcionando. Amém? Deus demonstra total interesse em ter um relacionamento com o ser humano. Mostra que o interesse dele não é só nos salvar, mas nos salvar e restaurar o relacionamento com Ele. Eu acho que todo mundo vai lembrar um culto de sexta-feira que o Thierry pregou aqui na igreja, que ele não conseguiu terminar uma pregação lá no retiro. E a palavra que ele usou foi sobre o véu que se rasgou. Um dos principais motivos de Jesus ter vindo à terra e ter morrido não foi só te salvar, mas foi restaurar a tua ligação com Deus. E isso só é possível com um Deus pessoal. Isso só é possível com um Deus que quer se relacionar com o ser humano. E que diferente dos deuses gregos, que eles acreditavam que se você não oferecesse os sacrifícios no tempo devido, eles te puniam por não oferecer. O Deus da Bíblia e o Deus de Israel e o Deus que nós servimos até hoje é um Deus que mesmo você não fazendo o que Ele quer, Ele continua tentando se relacionar com você. E aqui, pelo menos aqui, a Assembleia Amor Genuíno tem um nome muito bonito pelo fato dela querer resgatar aquele que o mundo desprezou. Que eu acredito que foi o mesmo sentimento de Jesus na cruz, de querer resgatar o homem que havia se perdido. E aqui está a prova de que Deus ainda quer se relacionar com o ser humano. Eu sou a prova viva de que Deus quer se relacionar. Por quê? Porque eu já me afastei, irmão. Eu sei o quanto é difícil voltar. Eu sei o quanto é difícil você, às vezes, querer voltar, mas não saber a igreja certa para voltar, e ficar visitando a igreja, ficar pulando de galho em galho até achar uma igreja que você se sinta confortável em ficar. Mas eu ainda só senti esse desejo porque Deus queria se relacionar comigo. Quantas pessoas estão lá fora, tentam até visitar, tentam até ir, mas não conseguem. Mas mesmo assim, Deus continua tentando resgatar aquela vida. E agora eu vou pegar os pontos principais da personalidade de Deus, os elementos da personalidade. Na teologia sistemática de Lewis Sperry Chafer, rapaz, glória. Ele vai, na página 211 desse livro da teologia sistemática dele, ele vai dar uma explicação dos elementos da personalidade de alguém. O que te torna ser uma pessoa? O que faz uma pessoa ser considerada uma pessoa e não meramente um animal, um objeto? Porque você pode pegar um microfone e fazer dele uma pessoa, conversar com ele, falar com ele, dançar com ele, mas você fazendo isso tudo não torna ele uma pessoa. E o que faz você diferenciar se algo ou alguém é uma pessoa ou não? E ele vai tentar explicar de uma forma bem resumida e
Talvez o que eu vou ler seja um pouco difícil, mas eu vou explicar. Os elementos que combinam para formar personalidade são intelecto, sensibilidade e vontade. Mas todos esses agem juntos, a fim de exigir uma liberdade tanto da ação externa quanto da escolha dos fins para os quais a ação for direcionada. O intelecto deve dirigir, a sensibilidade deve desejar e a vontade deve determinar a direção dos fins racionais. Não pode haver personalidade, seja humana, seja angelical ou divina, a parte desse complexo de essenciais. Resumidamente, o que ele falou: o que torna você uma pessoa é você pensar, é você ter sentimentos e é você tomar decisões. Intelecto, pensar. Sensibilidade, sentimento. Vontade, decisão. E ele fala que essas três coisas agem em conjunto dentro de uma pessoa. Não tem como a pessoa só ter duas coisas dessa e ser considerado uma pessoa. Porque algo que pensa, tem sentimento, mas não fala, não é uma pessoa. Por isso que o seu cachorro não é considerado um ser humano. Por isso que o meu gato, que eu amava tanto, não era considerado um ser humano. Então, para a gente poder entender o que seria uma pessoa, é uma pessoa que pensa, que sente e que age. E ele faz essas três coisas em conjunto. E Deus, por incrível que pareça, ele faz essas três coisas juntos. Vou te provar na Bíblia. Isaías capítulo 55, versículo 8. Vamos lá. Eu não consegui anotar tudo, por isso que eu estou procurando junto com vocês os versículos. Isso mesmo, né? Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então é um Deus que pensa. Amém? É um Deus que, de alguma forma, antes dele fazer ou falar algo, ele pensa, ele tem raciocínio, ele tem intelecto. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Esse é muito conhecido. Só que às vezes a pessoa não sabe o capítulo e versículo. Porque eu bem sei os pensamentos que pensam de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Um Deus que pensa e se preocupa com o fim do ser humano. Ele dá início à criação e se preocupa com o fim da criação, ao qual ele mesmo criou. Ele poderia ter nos criado e ter nos deixado viver da maneira que nós achássemos melhor. Mas não. Deus nos ama tanto que ele prefere interferir todas as vezes que nós tentamos agir das nossas próprias maneiras. Ele fala: não, cara, cola comigo, eu quero ficar próximo de você. Deus, mas eu não tenho um pai, então eu vou ser o teu pai. Deus, mas eu não tenho um irmão, eu vou ser o teu amigo. Jesus Cristo foi e falou: a maior prova de amor que eu posso ter é dar a vida pelos meus amigos. Um Deus que deu a vida por pessoas que eles consideravam amigo. Deus, mas eu não tenho ninguém. Deus olha para você e fala: você tem a mim. Ainda que a mãe que amamenta um filho se esqueça dele, eu, porém, o Senhor, não me esquecerei de ti. Isso é uma prova de um ser pessoal, de um ser que quer se relacionar, mesmo quando você acha que o mundo não quer se relacionar com você.
Ele fala: olha, você é diferente de mim. Eu sou santo, você é pecador. Eu ajo correto, a minha justiça é muito além da sua, até da sua compreensão. Mas mesmo assim, eu quero que você fique próximo de mim e se pareça comigo. Isso é características de um ser pessoal. Outra coisa que Deus faz, que torna ele apto, aos olhos humanos, óbvio, que Deus está muito além da nossa compreensão, de, aos nossos olhos, ele ser uma pessoa, é Deus ter sentimentos. Êxodo capítulo 4, versículo 14. Meu Deus. Êxodo 4, versículo 14. Aqui o contexto é Deus aparecendo na sarça para Moisés e começa o diálogo de Moisés, e Moisés não se acha digno, fala que não sabe falar, e o versículo 14, Deus tem um sentimento naquele momento, falando com Moisés. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai do teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Então é um Deus que se ira, um sentimento ruim, né? Que pra gente é ruim, mas até a ira do Senhor é uma demonstração de amor. Porque a ira do Senhor só é contra aqueles que são impuros, que são ímpios, para justificar e fazer justiça ao quanto amam a Ele. Jesus vai voltar, irmão, e só vai ir com Ele quem o amou. E quem não amou vai sofrer a justiça divina não só por não ter amado, mas por não ter amado a sua criação. Porque qual é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Normalmente a pessoa vai para o inferno porque não cumpre ou as duas ou uma delas. Ou ela não ama a criação de Deus, que é o próximo, ou ela não ama a Deus. E Jesus fala: você só me ama quando você obedece minhas palavras. E a palavra de Jesus foi: ama o próximo. Amém? Êxodo capítulo... Deixa eu só confirmar, meu Deus. Êxodo capítulo 62, versículo 5. Oxi, notei errado, desculpa, gente. Não existe 62 em Êxodo. Muito provavelmente, eu vou tentar uma aqui, tá? Êxodo capítulo 6, versículo 2. Tomara que seja. Não, não é. Que era um sentimento bom de Deus, que seria a alegria dele. Muito provavelmente eu, na hora de escrever aqui, acabei digitando um número errado, óbvio, né? Mas Deus é um Deus que se alegra. Isaías, muito bom, eu escrevi Êxodo, obrigado. Isaías capítulo 62, versículo 5. Isaías, ô Jesus. Isaías 62, versículo 5. Porque como um jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como um noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Então é um Deus que sente sentimentos bons, um Deus que sente sentimentos ruins, pelo menos aos nossos olhos humanos, porque Deus, na sua infinita perfeição, não há nada que nós possamos olhar para Ele e achar que vem algo ruim de Deus, né? O Romanos capítulo 8, que a gente tanto conhece, inclusive hoje no meu trabalho eu citei ele como uma forma de me acalmar, foi: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo ao seu propósito. Eu estava muito estressado, irmão. Estava dando tudo errado.
Eu abaixei a cabeça e falei, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual foi meu pensamento? Deus não quer o meu mal. Eu tenho que extrair alguma coisa daqui. Deus não está permitindo eu passar por isso em vão. E eu só tenho esse pensamento porque Deus me mostra que tem amor por mim. Porque fala a verdade, quando você está num momento ruim, por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Eu perdi meu avô e minha mãe no mesmo ano, com 1 mês e 16 dias de intervalo. Irmão, se eu não cresci em Deus, eu ia achar que Deus me odiava. Mas no dia que minha mãe faleceu, eu fui para a igreja. Aí tu fala assim, pô Felipe, eu não consegui ter essa capacidade, amém. E Deus respeita isso. Mas seja sincero, racionalmente, você iria para a igreja? No dia da morte de um ente querido teu? Não ia, irmão. Mas Deus, o amor de Deus não é racional. O amar o mundo de tal maneira não é de uma forma racional, é muito além da compreensão. Por isso que não é racional, glória. Vão acampar, aleluia. Então é um Deus que sente sentimentos, né? Bons, ruins, sentimentos pelo homem, sentimentos pela criação, de amor, de alegria, de tristeza, de arrependimento. Amém? E é um Deus que toma decisões, ou que tem uma vontade. E é interessante isso, porque se nós olharmos para os deuses construídos na época de Israel, esses deuses não tinham vontades. Tanto que Isaías, quando vai profetizar, ele vai falar, olha, os deuses de vocês têm boca e não falam. Têm olhos, mas não veem. Então eles não tinham vontades, eles não tinham decisões, mas o Deus de Israel falava e ainda dizia qual era a vontade dele, que tornava ele diferente dos deuses que Israel idolatrava. Era um Deus que não queria objetos caracterizando ele, mas queria que você cresce nele e na palavra dele. É a mesma coisa de você dizer para você mesmo, eu não vejo a Deus, mas eu creio que Ele existe. E eu vou seguir a Ele mesmo eu não vendo. O Hebreus vai falar o quê? Que a fé é a firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Então, crer em Deus é fé, irmão. Só que você só tem fé num ser pessoal. Um Deus que você tem convicção dentro de você que Ele te ama, que Ele te salvou, que Ele quer teu bem, que as coisas que você passa não é para o seu mal. E isso só tem como você entender se você entender que o Deus que você serve é um Deus pessoal. Um Deus que tem vontades, um Deus que tem sentimentos, um Deus que tem intelecto. E como versículos bíblicos para representar isso, João capítulo 1, versículo 13. João 1, 13, glória. Irmão, desculpa a minha lentidão, tá? É porque eu não trouxe minha Bíblia. Se fosse com a Bíblia, eu era um pouco mais rápido. Os quais não nasceram. Isso daqui é João explicando sobre Jesus. E ele, antes, está explicando que Deus que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E que ele era luz dos homens, mas os homens não o conheceram. E ele fala que Deus salvou os seus filhos, transformou em filho todos aqueles que creram no Verbo, que se fez carne. E ele fala, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem ou do varão, mas de Deus. Então é um Deus que tem vontades. Ele teve vontade de fazer com que seu filho morresse em nosso lugar,
E pela vontade dele, ele te transformou em filho dele, através do Filho unigênito dele. O 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar que Jesus era as primícias. E todo mundo sabe aqui o que significava primícia para o judeu? Todo mundo sabe? A primícia para o judeu era como se ele tivesse uma colheita, ele pegava a primeira colheita dele, vamos dizer, os primeiros frutos, e ele entregava tudo para Deus, porque ele acreditava que a colheita ia ser tão boa, que ele queria agradecer a Deus logo no início. Aí Paulo vai falar, porque Jesus Cristo é a primícia. Aí ele explica isso, ele fala assim, porque Deus entregou primeiro ele, para que através dele muitos fossem salvos. Ele foi o primeiro a morrer e a reviver, para quando nós morrêssemos, nós revivêssemos junto com ele. Então, o ato de Jesus morrer e ressuscitar seria um ato que ele seria o primeiro de muitos a isso acontecer. E isso só aconteceria naqueles que crescem nele. Por isso ele era as primícias, ele foi o primeiro. Amém? Continuando, Romanos capítulo 8, versículo 27. Lembrando, irmãos, estou falando sobre um Deus que sente vontade, que toma decisões. Já falamos sobre um Deus que tem intelecto, um Deus que tem sentimentos, e agora eu estou falando um Deus que toma decisões e tem vontade. Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele estava falando aqui do Espírito de Deus. Ele estava falando que o Espírito de Deus conhecia as intenções. Algumas traduções vai dizer conhecia as vontades ou as decisões de Deus. Isso é um Deus que toma decisões. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas antes sejam renovadas as vossas mentes, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é um Deus que tem vontade, um Deus que tem intenções, um Deus que tem convicções, né? E a última representação é Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então, um Deus que tem intelecto. Vamos lá, vamos seguir a lógica lá do Lewis Schaeffer. Intelecto, sensibilidade e vontade. Um Deus que tem um pensamento sobre nós. Um Deus que tem amor sobre nós. E um Deus que tem a sua vontade exposta através da Bíblia sobre aquilo que Ele requer de nós. Então Deus entraria num ser pessoal. Deus poderia ser considerado uma pessoa, né? E por que é tão importante nós falarmos que Deus é uma pessoa? Porque muitas das vezes você vai ouvir pessoas lá fora que ainda não entenderam isso, de falar que Deus é espírito. Deus não é uma pessoa. Que Deus não é um ser relacional. Hoje, por exemplo, eu atendi o telefone, um senhor de 91 anos de idade. Eu falando, não senhor, sim senhor, né, em forma de respeito, eu lido com o público. Ele falou assim, meu filho, para de me chamar de senhor. Senhor só há um no céu e ele não está nem aí para nós. E eu não estou brincando, ele falou isso mesmo. Só que assim, né, apesar de eu não concordar com ele, em respeito ao pedido dele, eu parei de chamar ele de senhor. Eu já não queria, depois que ele falou aí que não me deu mais vontade mesmo, né?
mas por respeito a ele, eu comecei a chamar ele de você na ligação. Então, diferente do que aquele senhor pensava, é um Deus que sim, está no seu alto sublime trono. Sim, é um Deus santo que você, na sua maior capacidade de chegar na santidade, próxima dele, ainda não seria igual a ele, porque ele é santo na sua essência. E nós buscamos essa essência dele através do Espírito Santo. O Espírito Santo que o Pedro, né, o 2 Pedro capítulo 1, ele vai falar que nós deveríamos acrescentar alguns ingredientes na nossa fé, porque isso não nos tornaria infrutíferos. E ele fala que Deus é tão bondoso que ele nos adotou como filhos e transmitiu para a gente o DNA dele. E por isso que nós conseguimos viver em santidade. Porque se a gente for parar para pensar, o homem não, como diz lá em Isaías, não há um homem sequer que busca a Deus. Não há um justo sequer. Fala a verdade, irmão, quando você estava lá no mundo, como diz o nosso presbítero Davidson, faz tempo que eu não ouço ele falar isso, mas eu já ouvi muito, quando você estava lá na mancada, quando você era um vacilão, tu pensava em Deus, irmão? Pensava nada, velho. Mas Deus, mesmo assim, Ele pensava em você. E por isso que você está aqui. Amém? Agora o segundo ponto que eu queria tocar. Coisas que só uma pessoa pode fazer. Um Deus que nós chamamos de pessoa é um Deus que trabalha, irmão. E isso é incrível, sabe por quê? Porque eu lembro uma vez que veio um rapaz convidado de fora e eu cheguei para ele, na minha infinita ignorância, e falei assim, cara, por que a gente trabalha? O cara muito sábio da palavra, eu falei assim, por que a gente trabalha? Maldito é o Adão que fez Deus falar que o homem teria que trabalhar para comer. Ele falou assim, cara, cuidado, trabalhar não é algo ruim, não. Eu falei, claro que é, varão, tá lá no Gênesis. Ele falou, então beleza, é isso que você acha? Sim. Ele falou, então, Jesus em João 5,7 vai falar que Deus trabalha e que Ele trabalha até hoje. Então, Deus também, Ele gosta de viver uma maldição. Então, o trabalho em si não necessariamente é uma maldição, né? Eu aprendi naquele dia que não era uma maldição. Mas glória a Deus. Mas é uma bênção, dignifica o homem. O próprio provérbio vai falar que é melhor você trabalhar e ter o fruto do seu suor digno do que você não trabalhar e passar fome. Isso é provérbio, irmão. É uma palavra dura, mas é o que está lá. E um Deus que trabalha. Gênesis capítulo 2. Meu Deus. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui, Senhor. Tomara que dê certo. Glória a Deus, deu certo. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 4. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º, e de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então a gente está falando de um Deus que trabalha. Para os preguiçosos de plantão, até teu Deus trabalha. Então você não tem desculpa para não trabalhar. Amém? A desculpa que você pode ter era a minha, até eu descobrir que eu estava errado, né? Que trabalhar era uma maldição, só que Deus não faz maldição. Se Ele trabalha, eu tenho que trabalhar também, glória. João, como eu citei lá, capítulo 5, versículo 7, vai dizer... Não, notei errado, glória, de novo. Aleluia, eu ainda citei o versículo errado, desculpa, irmão. Desculpa, foi por questão de tempo. Eu às vezes anoto as coisas e vejo depois que está errado. Hoje eu não tive como conferir o que estava errado, mas glória. Sei que está lá em João. Jesus disse que
conforme os discípulos dele catavam espigas, os fariseus vão repreender e vão falar, olha, eles estão trabalhando no sábado. Aí ele falou, o Filho do Homem trabalha até hoje e Deus também. O que ele quis dizer, irmão? Trabalhar não é ruim, não. O 7º dia foi criado como descanso, sim, mas Deus continua trabalhando. Números capítulo... É um Deus que se comunica. Aí já ia perder o filme da meada. É um Deus que se comunica. Números capítulo 2, versículos 6 a 8. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta. Eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés. Deus aqui está falando que ele fala com profetas, e Deus fala até hoje. Nós vimos isso no domingo, pela misericórdia dele, o Espírito Santo tomou uma senhora, e a senhora foi usada como boca de Deus para o nosso pastor. E isso só é possível através de um Deus que fala. Ele ainda usa profetas para falar. E o contexto aqui tinha pessoas falando, por que só Moisés fala com Deus? Por que só ele sobe no monte? Por que a gente também não pode se conectar? Aí Deus fala assim, baixa a bola de vocês. Versão Filipe, tá? Baixa a bola de vocês. Se eu tiver que falar, eu vou falar através de sonho, de enigma, vou falar com os profetas. Mas Moisés é diferente. Meu negócio com ele é diferente. Ele me vê como ele vê o ser humano. Apesar de versículos depois dizer que Moisés nunca tinha visto ele, Deus estava querendo mostrar que ele se relacionava com Moisés de uma forma diferente. A intimidade que Deus tinha com Moisés não era a mesma intimidade que ele teria com outros profetas. Amém? Isaías capítulo 1, versículo 19. Já estou acabando, tá, irmãos? Para o meu desespero, o tempo está acabando. Glória. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Quem falou isso? Deus. Ele estava falando, se você quiser e você me ouvir, só tem como ouvir se alguém falar. E aqui quem estava falando era o Senhor. Então é um Deus que fala, um Deus que se comunica. E também é um Deus que planeja. Atos capítulo 4, versículo de 26 ao 28. Glória a Deus. Atos 4, a partir do versículo 26. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, o teu conselho, tinha anteriormente determinado de que havia de se fazer. O contexto aqui era uma oração. E teve um homem que se levantou no meio dessa oração e falou, essa daqui é a pregação. E ele fala que as pessoas se levantaram contra Jesus como já havia sido profetizado. E ele fala que tudo isso aconteceu como um plano do Senhor. Como assim? Deus premeditou ele fez com que a impureza do homem, o pecado do homem, a vontade do homem de fazer o mal, fizesse a cumprir o plano dele, que era fazer com que o filho dele morresse e ressuscitasse. Ele usou a própria maldade do homem para fazer cumprir aquilo que era bom. Como é que eu sei isso? Isaías capítulo 53. Que através das suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz. E isso era o quê? Plano de Deus. Era o plano de Deus que os homens matassem Jesus, para que através da morte dele, outros homens viessem a ser salvos.
Amém? Romanos capítulo 8, versículo 28, eu acabei de ler um versículo anterior. Romanos 8, versículo 28. Glória a Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu decreto. Deus planejava ver você aqui. Deus te escolheu antes de você chegar aqui. Ele vai falar para Jeremias que ele escolheu Jeremias ainda no ventre. O Davi vai falar em Salmos que Deus o conhecia quando ele ainda era uma substância informe. Uma substância informe, irmão, não é nenhum feto. E ele falava, e Deus já me conhecia. Deus já tinha me escolhido. Deus já sabia como é que seriam os meus dias. Então é um Deus que planeja. E é um Deus que julga. E isso é uma característica muito pessoal. Porque o cachorro, ele não julga o certo e o errado. O gato não julga o certo e o errado. O morcego não julga o certo e o errado. Ele não sabe que ele mordeu o ser humano é errado. O morcego não sabe que ele tirar o sangue da vaca que é o certo, não do ser humano. Aí você pode falar, que conversa maluca é essa? Né? Que até eu fiquei meio assustado de onde eu tirei isso. Mas são seres que não têm julgamento. E Deus tem bastante julgamento. O Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, fala que Deus julgará todas as obras do ser humano, sejam elas boas ou ruins. Então é um Deus que julga tanto para o bem quanto para o mal, né? E como o tempo é corrido, tem vários versículos aqui, basicamente o que eu queria explicar é um Deus que a similaridade dele com o ser humano é um Deus que trabalha, um Deus que se comunica, um Deus que planeja e um Deus que julga, tanto para o bem quanto para o mal. Paulo tinha tanta confiança nesse julgamento do Senhor, que ele falava que ele não via a hora de se encontrar com ele, porque ele acreditava que ele tinha feito mais bem do que mal, e isso dava a ele confiança para se encontrar com o Senhor. E às vezes é isso que falta na nossa vida. Muitas das vezes, se eu parar, não responda para mim, mas responda para você mesmo. Se eu parar para você e falar assim, tu vai ser salvo? Quem estava aqui no domingo já sabe a resposta. Mas tem pessoas que têm dúvida ainda. Se eu perguntar, tu vai ser salvo pelo que você faz hoje? Tem muita pessoa que vai ter dúvida se vai. Por quê? Porque na cabeça dela ela faz mais coisas contra Deus do que a favor de Deus. E isso causa insegurança. Só que Jesus nos resgatou justamente para nós termos a confiança, não é insegurança. Porque Deus já nos salvou, não é que Deus ainda vai nos salvar, Ele vai concluir a salvação, mas Deus já nos salvou lá na cruz do Calvário. Amém? E para finalizar bem rápido, antes que o pastor corte meu microfone, glória, o tópico 3 é a similaridade de Deus e o homem, né? E Gênesis 1:26 vai dizer que Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia usa uma linguagem humana para se comunicar com o homem, nome usado na teologia como antropomorfismo. Eu não vou falar sobre o termo técnico grego, apesar de eu saber, né, que antropo significa o homem, morfismo significa forma, é como se Deus tentasse falar na forma humana, amém? Explicando rapidamente. Em João capítulo 4, versículo 24, né? Isso daqui eu tenho que abrir, glória. João capítulo 4, versículo 24. Jesus vai falar uma coisa interessante. Deus é espírito e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Apesar de Deus ser um espírito, Deus tenta se comunicar ao homem com sublimes formas de que ele possa entender, né? E aqui, irmão, nós temos vários versículos bíblicos. Em Êxodo capítulo 33, vai citar aquela parte em que Moisés
se encontra com Deus na fenda da rocha, ele fala, ó, eu vou passar e você vai me ver pelas costas. Irmão, se Deus é espírito, Deus não tem costas. O 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, vai dizer que os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Só que se ele é espírito, ele não tem olho. Tem outros versículos bíblicos, né, que tem muitas referências, mas o que eu quero dizer é, apesar de ser um Deus ao qual você não vê, apesar de ser um Deus ao qual muitas das vezes tem pessoas que vai olhar para mim e falar, mas eu não sinto esse Deus, igual eu recebi uma triste notícia dessa no meu trabalho, ao qual ele falou, eu já busquei, mas eu nunca senti esse Deus. É porque Deus não é para sentir. Você sente Deus quando você crê, não o contrário. Em Hebreus vai dizer que para você agradar a Deus, primeiro você tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador para recompensar aqueles que o buscam. Então primeiro você crê, depois você pode até sentir. E se Deus, de todas as suas formas, não tentasse falar com o ser humano, não tentasse fazer com que o ser humano se relacionasse com Ele, nós nunca o conheceríamos. Então Deus é um ser pessoal. Por quê? Porque Ele quer ter intimidade contigo. E Ele demonstra isso com você estando na igreja hoje. Ele demonstra isso com Jesus na cruz do Calvário. Ele demonstra isso por Ele deixar um livro ao qual Ele fala para você e explica toda a história e o porquê que você está aqui, e Ele continua falando o que quer falar com você. É um Deus que fala com o ser humano com a linguagem do ser humano. Um Deus sublime, de infinita sabedoria e conhecimento, falando a linguagem que o ser humano entende. Meus olhos passeiam, você me verá pelas costas. Irá me ver saltar de alegria, e Deus se levantou do trono. São expressões humanas para que nós venhamos entender o Deus tão grande que nós temos, mas também o Deus tão pessoal ao qual nos conectamos. E Josué, só para fechar a parte A do versículo, capítulo 3, versículo 10, vai dizer, disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, os heveus. Mas a parte A diz, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Deus se faz conhecido. Deus quer se apresentar para você. Deus se apresenta para você todos os dias. O que Ele espera de você é reciprocidade. Porque Ele é uma pessoa. Ele tem pensamento sobre você. Ele tem sentimento sobre você. E Ele demonstra para você qual é a vontade dEle. E cabe a nós, que também somos seres pessoais, queremos se relacionar com esse Deus. E assim agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A pessoa de Deus, né? Aproveitando essa deixa, gostaria de, para os irmãos, para dar oportunidade para a retirada das ofertas. Seguindo a Coríntios, capítulo 9, versos 7, vem falando que cada um contribui aquilo que está no seu coração. Dá com alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Então, que nesta noite vocês venham ofertar de coração para que o Senhor venha nos amar. Mas dá com alegria, porque isso é um agradecimento a Deus por tudo que Ele tem nos feito. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e entrego a direção ao pastor. Vamos orar pelas ofertas, irmãos. Deus, estou aqui, Senhor Deus amado, pedindo, Pai, para que o Senhor venha visitar o nosso celeiro. Deus amado, estou aqui, Senhor Deus amado, contribuindo, Pai, em agradecimento por tudo ao qual o Senhor fez. Visita, Deus amado, cada um de nós que iremos ofertar.
aqueles, Senhor Deus amado, nesta noite que têm condições e aqueles que não, Senhor, que o Senhor nos olhe, Deus amado, e veja a intenção do nosso coração, que o Senhor venha prosperar, Senhor Deus amado, fazer-nos prosperar, para que quando tivermos a oportunidade de retribuir em gratidão tudo que o Senhor fez, fazermos com alegria, Senhor Deus amado, e que o Senhor nos ame e contemple, Deus amado, cada oferta nesta noite, em nome de Jesus. Passa a direção ao meu pastor. Glória a Deus. Deus continue abençoando a obreira Tamires, o obreiro Luiz Felipe pela aula. Essa aula muito importante, muito interessante, né, irmãos? Saber quem Deus é, irmãos, um ser dotado de sentimentos e emoções, racionalidade. E Deus compartilha tudo isso conosco, dando uma deixa. Próxima terça a gente vai falar dos atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis. Vai ser a última doutrina do ano, porque depois será dia 24, não vai haver culto, e depois o culto da virada. E o interessante, irmãos, é Deus, em toda a sua maestria e poder, Ele conseguir se comunicar com o ser humano. Isso que eu acho muito interessante. Saber que a nossa mente é tão limitada que é impossível nós conhecermos Deus na sua totalidade. Impossível. Mas descobrir quem é Deus, essa descoberta, essa procura, irmãos, é algo extraordinário. Deus é um mistério, Deus é um suspense. Tem quando você está vendo um filme e você quer descobrir quem é um assassino, e você presta atenção nos detalhes, tentando quem é. Isso é Deus, irmão. E tem muita gente que não vive Deus dessa forma, não vê Deus dessa forma, não entende Deus. Deus fala: você não vai conseguir me conhecer porque tu é limitado, mas eu vou me revelar para você mesmo dentro da sua limitação. E descobrir Deus, viver isso é muito bom. Nesse diálogo de Deus com Moisés, Moisés pergunta assim: quem tu és? Quando eu for para os egípcios, quem eu vou anunciar? Moisés não conhece Deus. Então ele diz: olha, quem eu anuncio? Qual é o teu nome? Quem você é? Aí Deus vai dizer assim: eu sou o que sou. Deus não se define para Moisés. Vamos entender isso na aula que vem. Deus não se define. Moisés, o eu sou te enviou. Eu sou o quê? Aí, para Deus se fazer entendível, porque Moisés não conhece Deus, mas conhece Abraão, conhece Isaac e conhece Jacó. Aí ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão. Isso é pessoa de Deus. Sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí você entende? Moisés, ele conseguiu entender quem é Deus. Quando ele diz: eu sou o que eu sou te enviou. Moisés não define Deus. Agora, quando Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés conhece Abraão, Isaac e Jacó. Deus está dizendo: ó, eu sou o Deus de Abraão. Deus está dizendo assim: eu sou o Deus que faço promessas. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus que cumpre as promessas. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que transforma. Agora, irmãos, quem é o Deus do presbítero Davis? É um Deus que salva. Deus da salvação. Mas condiz com quem o Davidson é? Quem é o teu Deus? Quem é o Deus do Rafael? Quem é o Deus do Júnior? Quem é o Deus do Adriano? Quem é o Deus da tia Maria? O seu caminhar, o seu andar, o seu proceder, diz quem Deus é na sua vida?
Porque o seu caminhar, irmãos, tem gente que só anda triste. E você está gritando, o meu Deus é o Deus da tristeza. Porque aonde eu vou, a tristeza está presente. O meu Deus é o Deus da fraqueza, porque eu só ando fraco. Porque tem alguém como Moisés que está sendo apresentado e está dizendo, olha, quem ele é? E a sua atitude, o seu caminhar, o seu proceder, o seu andar, que vai dar um grito e vai dizer. Então reflita sobre isso, irmãos. A pessoalidade de Deus, a maneira como eu vejo, conheço e vivo Deus, vai dar um grito lá fora. Então é muita responsabilidade dizer, ó, eu sou cristão. Eu sou protestante. Mas quando você anda na sua rua, quando você anda no seu bairro, o que o seu andar diz? O meu Deus é o Deus da fofoca? Meu Deus não é fofoqueiro. Meu Deus é o Deus do ciúme? Qual é o grito que o seu andar está dando lá fora? Reflita sobre isso, meu irmão. Amém? Que o Senhor te abençoe. Quero lembrar sobre o culto da virada, dia 31, de terça para quarta. Amém? Vamos fazer o culto aqui, vai ser de 9 à meia-noite. Vai ter Santa Ceia, amém? E vamos estar anunciando também, né, a diretoria da igreja, os líderes de departamento que vão somar conosco para 2025. Alguém sabe qual é o tema para 2025 que nós vamos profetizar e trabalhar? Chega do sacrifício, né, irmão? Amém? Viver o ano do sacrifício. Vamos viver o ano da provisão, então, 2025. Amém? Vamos alargar as tendas, fincar as estacas. E Deus vai dar muito crescimento nessa provisão, em nome de Jesus. É ofertante acompanhar isso, tá? A transparência da igreja. Amém? Irmão, sexta-feira, às 19h30, culto de libertação. Sábado é o nosso combo. É culto do Jorge. Para ver se você estava ligado. Sábado, 19h30, culto do jovem, irmãos, amém? Sexta, sábado é combo? Sexta, culto do jovem, sábado é o combo, amém? Vai ser bênção em nome de Jesus. Irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus. O presbítero Igor vai estar orando pelo final e dando a bênção apostólica. Quero saudar o irmão com a paz do Senhor, amém? Vamos orar pela vida do nosso pastor, meus irmãos. Só tem 4 anos pastoreando, imagina com 30, pastor. Vai ter cabelo nenhum na cabeça mais. Vamos orar, meus irmãos. Muito alegre com Jesus. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por podermos conhecer, Pai amado, a Tua palavra, conhecer mais, Pai amado, sobre Ti. Que esse conhecimento, Pai amado, possa estar fundamentado nos nossos corações. E, Pai amado, onde quer que nós passemos, as pessoas possam ver, Pai amado, o Deus que nós servimos na nossa postura, na nossa conduta, na nossa maneira de falar, Senhor. Pai amado, agora eu te peço, nos leve em direção aos nossos lares, nos livrando do homem sanguinário, da bala perdida, Senhor, dando livramento, que o Senhor possa nos dar uma noite de sono reparadora na Tua presença, Senhor. E que na sexta-feira possamos estar aqui juntamente com essa juventude abençoada para glorificar o Teu santo nome. Essa é a oração que o Teu servo te faz, tendo certeza da vitória, no nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre, que todos digam: amém. A vitória é nossa.
ADAG, mais que uma igreja, está encerrado em nome de Jesus.